Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 934, perda de entes queridos. Vamos lá? 934. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tão mais legítima quanto quanto irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos. Mas já é um consolo poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. É claro que a morte ainda é uma das maiores causas das nossas aflições. Nós sentimos a falta das pessoas, a presença física, a saudade. Mas a doutrina espírita nos consola, porque revela que a morte é uma porta que atravessamos. Deixamos o mundo material e vamos para o mundo espiritual e mantemos os nossos sentimentos e valores. Então, esse sofrimento, como foi dito que é uma prova, uma expiação, ele coloca em xeque a nossa fé. O quanto confiamos na vontade do Pai e temos a certeza de que Ele, com a sua infinita justiça e misericórdia, nos oferece exatamente aquilo que nós necessitamos. Às vezes aquele ente querido que nós queríamos que ficasse ao nosso lado por mais tempo nessa terra, iria passar por sofrimentos que ele não necessita mais. Já tendo resgatado todos os seus débitos para essa existência, ele retorna para a pátria espiritual. É como libertar um prisioneiro que estava preso. E desejar que ele continue preso seria o sentimento de mantê-lo na matéria, apesar das circunstâncias. Então, o consolo que nos traz a doutrina é que eles continuam existindo e sentindo aquilo que nós sentimos também. Eles estão sensíveis às nossas vibrações, às nossas orações. Então, estão ao alcance do nosso pensamento. É isso que ele quis dizer aqui. Mas já é um consolo poderes comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Quais são esses meios? A prece, o bom pensamento, o desejo sincero de que eles estejam bem. Porque as nossas aflições, angústias, revoltas também os afligem, né? Levam a eles vibrações que trazem sofrimento e dor. Então, esse conhecimento que a doutrina nos traz facilita, ameniza um pouco a saudade e nos consola, porque nos dá a certeza de que um dia nós também faremos a viagem e estaremos todos juntos. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente. O que o prova é que os espíritos que vos consagram afeição atendem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade. Nas casas espíritas sérias não existe essa evocação. Tá? Faleceu um amigo, um parente, e eu vou no centro espírita porque eu quero conversar com ele. Então, isso não vai acontecer. A prática dentro das casas espíritas na atualidade é que o telefone toca de lá para cá. Então, muitas vezes, nós temos o desejo de conversar com os nossos entes queridos e eles, preparados, têm condições para isso, e aí comparecem na reunião mediúnica e nos trazem uma mensagem, normalmente nos trazem consolo, esperança. Mas não é simples assim, porque depende muito do estado em que o espírito se encontra na erradicidade. Às vezes a pessoa desencarnada, que nós temos saudade e queremos estar com ela, está em tratamento, ela está ainda em aflição, está em sofrimento às vezes, porque não aceita a morte, tem dificuldade. Então, nos comunicarmos com ela através da via mediúnica pode prejudicar a nós mesmos, né, sabendo do estado em que ela se encontra, e também trazer dificuldades para a recuperação daquele irmão que se encontra na erradicidade. Então, a evocação não é algo que nós fazemos na nossa casa espírita, mas, como disse na questão anterior,
Os nossos entes queridos estão ao alcance das nossas preces, dos nossos pensamentos. E isso já é um alívio para eles, como é também para nós. Ter a certeza de que eles continuam existindo e que continuam sentindo por nós o mesmo amor, a mesma fraternidade, tudo aquilo que nós sentimos por eles também continuam. Né? A pessoa, quando morre, não se transforma, ela continua com os mesmos valores. Kardec comenta: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e nos dão provas do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós é uma satisfação sabê-los felizes e tomar conhecimento, através deles mesmos, dos detalhes de sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, a eles nos juntaremos. É como foi dito na explanação da resposta. E isso é possível quando o nosso irmão desencarnado está em condições para isso. Então ele vem, se manifesta, traz uma mensagem de consolo, às vezes algum aviso, para que nós tenhamos resignação, para que auxiliemos os seus familiares que estão em desespero. Mas isso só vai acontecer se eles realmente estiverem equilibrados e em condições de realizar isso. Então, o estado do espírito na erradicidade depende muito do grau evolutivo em que ele se encontra, e nem todos estão à nossa disposição. Por isso que nas casas espíritas, essa prática da evocação de parentes, ela não acontece. As manifestações ocorrem sim, mas são espontâneas. Quando a espiritualidade percebe que a família precisa desse lenitivo e que o espírito está em condições de trazer, então isso acontece. Vamos nos lembrar do Chico. O Chico Xavier, nas suas reuniões mediúnicas, psicografava cartas de parentes desencarnados. A plateia estava sempre lotada, mas nem todos recebiam. Por quê? Só aqueles que estavam em condições de se manifestar é que vinham trazer as mensagens, as orientações. Então, nós precisamos entender que as pessoas vão fazer aquilo que elas têm condições de fazer. E nós não podemos exigir de um espírito que durante a sua encarnação foi cético com relação à continuidade da vida, não foi muito religioso, e aí desencarnado nós vamos evocá-lo. A possibilidade dele estar num processo de perturbação é muito grande, e isso não será possível. O que não quer dizer que ele não necessite das nossas orações, das nossas vibrações. Ele, mais do que os outros, necessita ainda. E isso está ao nosso alcance, os sentimentos que nós podemos gerar em benefício daqueles que partiram. 936. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amam na Terra, mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê, nessa dor excessiva, falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao processo e, talvez, ao reencontro com os que ficaram. Então, aquilo que eu disse na questão anterior, né? As nossas aflições chegam até ele pelos nossos pensamentos. Eles vão sentir as nossas preces, o nosso desejo de que estejam bem, mas também vão sentir as nossas aflições, a revolta. Então imaginem uma mãe que, desencarnada, vê o desespero e a revolta do filho, que desiste de viver porque perdeu a mãe. Não se conforma com Deus, fica contrário ao pai porque a mãe desencarnou. E ela, estando no plano espiritual, recebe todas essas vibrações, vê a aflição do filho, deseja ajudá-lo, mas não consegue se comunicar com ele. E isso traz sofrimento, aflição para o nosso irmão desencarnado, tanto quanto aquele que aqui ficou. Kardec comenta:
Estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi liberto primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Façamos ainda a respeito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se acha em situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo ele não estará mais ao vosso lado, mas estareis sempre vos correspondendo com ele. A separação será apenas material. Ficaríeis aborrecido com o seu afastamento, embora para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas patentes que oferece da vida futura, pela presença em torno de nós daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude que devotam a nós e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos com impaciência as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não correspondemos como podemos aguentá-las. Não compreendemos como podemos aguentá-las. E, contudo, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, felicitar-nos-emos por isso quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se regozija quando se vê curado, por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso. Muito bem. Morrer é bom. Toda vez que eu digo isso, a Catarina briga comigo, minha esposa. Mas a realidade é que quando nós preservamos a vida, usufruímos das oportunidades e chega o momento da desencarnação, significa que o papel que nós tínhamos que cumprir nessa terra terminou. Então é o fim de uma jornada que nos leva à erradicidade para iniciarmos uma nova jornada. Então, a morte nada mais é que a passagem do plano material para o plano espiritual. Os entes queridos continuam sendo queridos. Eles continuam nos amando assim como nós os amamos. E temos essa oportunidade de transmitir a eles, pela oração, pelos bons pensamentos, o desejo de que estejam bem, pedindo a Deus que os ampare. Todas essas vibrações positivas são lenitivos para que eles, no mundo espiritual, tenham uma vida melhor. Essa certeza que a doutrina nos traz nos dá o consolo. É lógico que a saudade existe a dor, existe o sofrimento, sem dúvida. Mas quanto mais resignados nós formos diante de uma verdade imutável, porque a morte é isso, é um fato que deve ser aceito, porque não pode ser mudado. Quanto maior for a nossa resignação, melhor será a continuidade da nossa vida aqui na Terra e também do nosso ente querido que foi para a erradicidade. Então, nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, retomaremos a partir da questão 937. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar um pouco sobre a vida, de termos a consciência de que somos espíritos imortais, que vivemos essa experiência na Terra, como já vivemos outras e viveremos outras ainda no futuro. Que tenhamos a convicção que os nossos entes queridos estão ao alcance das nossas preces, dos nossos pensamentos, e que essas vibrações
podem ajudá-los nesse momento de transição, às vezes de aflição e até de revolta. Que tenhamos essa consciência de que a vossa misericórdia nos permite a oração, oferecendo a eles vibrações de paz e tendo a certeza de que, de acordo com a vossa justiça e a vossa misericórdia, tudo será resolvido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.